Você lembra da coletânea Summer Electro Hits? Summer Electro Hits. Um sucesso de vendas, muita gente tinha, seja original ou não tão original assim. Foi também o primeiro contato de muita gente com a música eletrônica, formou o gosto musical de muitas pessoas que acabaram se tornando DJs, produtores musicais ou apenas apreciadores desse estilo de música. Mas você já parou para pensar quem foi que compilou essas músicas? Quem foi o curador, a pessoa que escolheu cada uma dessas faixas? Eu entrevistei esse cara que se chama André Werneck. É um nome muito importante para a história do eletrônico já desde a década de 90, segue na ativa, falou comigo não só sobre Summer Electro Hits, mas também sobre o trabalho que fez na Som Livre, como chegou até lá, Malhação Internacional, que também foi uma coletânea idealizada por ele, além de vários outros assuntos dos bastidores da música. Confira a entrevista agora. Galera, dando sequência aí à série de entrevistas que a gente vem fazendo sobre música, principalmente aquelas músicas ali do começo dos anos 2000. A gente fala muito sobre artistas, a gente tem conversado aí com DJs, mas é bom também falar com a galera que participou e ainda participa da indústria da música, na parte de bastidores, na parte de curadoria. E se tem um cara que se envolveu bastante com isso, é a pessoa que está aqui com a gente hoje, André Werneck. Seja bem-vindo, muito obrigado então por ceder uns minutos da sua noite, né, de segunda-feira para conversar com a gente. Poxa, prazer, Cristóvão. Te sigo no Instagram, sou fã do teu trabalho, entrevistas maravilhosas. E estou aqui para você perguntar o que quiser e eu acho que eu vou responder tudo que eu posso. Eu quero que você fale justamente sobre a tua vida com a música. Como é que começou esse envolvimento, as tuas primeiras influências, o que tu ouvia na infância, na juventude, as tuas principais e primeiras influências musicais. Minha vida sempre foi muito ligada à música, desde muito cedo, né? Eu tinha pais que amavam música e a gente viajava muito, eu ouvia muito rádio AM, Mundial AM, né? E ali eu ouvia pela primeira vez um Barry White, eu ouvia Jackson 5. Eu fui no show do Maracanãzinho do Michael Jackson, né? Depois eu vi o show dele mais velho e para finalizar o assunto Michael Jackson, fui convidado para tocar na festa de lançamento do filme do Michael Jackson no Brasil, que foi a única do mundo que teve. Então, minha ligação com música sempre veio dos meus pais, ali do início da era disco, do Rock the Boat, do Hills Corporation. E aí, quando começaram os anos 80, nessa época de patinação, época de Rita Lee lança perfume, aquela coisa toda, meu pai comprou uma mesa de som. Eu morava numa casa muito grande em Santa Teresa e era uma moda aquelas mesas enormes com gravador de rolo, cassete, 2 toca-disco, mixer, equipamentos da Marantz, equalizador, caixas. Cara, era uma coisa assim absurda. E eles curtiam muito ouvir música. E foi na época que eu comecei a mexer com música, que eu comecei a trabalhar com equipe de som, que eu comecei a ver discos compactos, né? Porque não tinha como comprar disco importado, não tinha como ter acesso a esse material. E eu fui trabalhar numa loja chamada Gramofone, no Shopping da Gávea. Eu era vendedor de disco na escola, na época da escola. E eu me lembro que era o Natal e eu ganhei prêmio de melhor vendedor e meu salário virou tudo disco de vinil, porque eu queria ter aquilo, né? Então não existia o disco de vinil importado, mas existiam algumas coletâneas nacionais com as versões extended. Eram 2, 3 faixas por cada lado, né? E a música da época era o I Like Chopin do Gazebo, as pessoas entravam cantando, não sabiam o nome, e eu vendia, e arrebentei naquela época. Comecei a trabalhar com equipe de som, com amigos da escola, aquele som improvisado da época, era um toca-disco com volume, nem lembro como é que chamava aquilo. Tinham 2, baixava o volume de um, aumentava o do outro, e a música seguia, caixinha de som, né? E aí pintou um primeiro convite profissional para trabalhar como DJ na danceteria Metrópolis, ali no meio dos anos 60. Eu era o terceiro DJ da casa, fazia matinê e fazia também os aniversários. Trabalhei com José Roberto Mar, com Dudu Mena Barreto. E um belo dia eu tinha acabado uma festa à tarde, fiquei na boate para ver como é que era o esquema à noite. E o Zé Roberto dormiu, não acordou. E aí, o gerente da casa falou, vai lá e assume. Eu falei, mas como que assume? Não tem um disco de vinil na casa. Ele falou, tem sim, tem o vinil do Dire Straits duplo ao vivo
E tem o The Police, cara, quase apanhei naquela noite na boate, né? Ele chegou lá 1 da manhã, aí quando ele abriu aquele armário, tio, o Zé Roberto tinha a maior coleção de discos da época. Ele era comissário de bordo do trecho Alemanha, Londres, Holanda às vezes. O cara tinha tudo que ninguém tinha. Tô falando aí de New Order, The Smiths, cara, tudo europeu daquela época ele tinha. E só The Cure, e só ele tinha. E aí eu comecei a tocar com aqueles discos de vinil e acabei virando um DJ da noite também. E de lá eu saía para boate, dormia na boate, na porta da escola até começar a aula, acordava e entrava na aula e sempre escondido dos meus pais. Isso foi evoluindo para festas, né? Eu tinha dois grandes sonhos na minha vida na época. Para mim, assim, totalmente impossíveis. Um era trabalhar no Hipopótamos, a boate mais importante da noite carioca da história do Ricardo Amaral. E a outra, trabalhar na Rádio Cidade, porque eu cresci ouvindo a Rádio Cidade, minha geração, né? E também o Ivan Romero no Cidade Disco Club, que eu ficava maluco ali para entender como que ele fazia, como que ele juntava aquelas músicas na batida. E eram músicas que pra gente eram simplesmente impossíveis na época. Veio a patinação, nessa época da década de 80, no iniciozinho, e eu comecei a ir muito no Roxy Roller. E lá eu ficava vendo o Roger e o Gaúcho tocando. Só que eu não tinha idade para ficar de noite, eu tinha que chegar na matinê para ficar ali na arquibancada olhando. E eles seguravam um disco, botavam um feltro embaixo, eu não entendia nada. E não tinha internet para você fazer um tutorial de curso para DJ, né? E aí, pô, a mesa do meu pai virou meu laboratório. Eles, na mesa dele tinham dois tocadiscos Torrens que tinham umas molas e umas borrachas embaixo que apertavam. Eu estourei todos os tocadiscos, todas as agulhas, tirava um prato, que era um prato de ferro que encaixava, para tentar entender a história do segurar o disco. E aí, depois que eu aprendi, eu comecei a fazer uma conta minha de X batidas mais X batidas, e eu chego ali naquela batida. Então, eu desenvolvi uma técnica minha de mixagem e eu já ouvia um outro programa de rádio chamado DJ's Parade, que eram os melhores DJs das melhores casas do Rio de Janeiro na Del Rey FM. 95.7, se eu não me engano, o dial, né? Da Del Rey FM. Que, coincidentemente, veio a ser o dial da Rádio Paradiso, Sul América Paradiso, enfim, que eu trabalhei durante 11 anos, ou 12, sei lá. Então, tudo junto me fez virar um DJ e dois grandes ídolos, né? Além do Ivan Romero na Rádio Cidade, o Roger Nascimento e o Jacaré, Luciano Jacaré do Hipopótamos. O Roger era do Regines e do Roxy Roller, depois da Ceteria Mistura Fina. Enfim, tudo isso junto me fez chegar na Metrópolis e aí eu vim com aquela história toda do rock nacional, do New Wave, é, de uma época de muita qualidade de música, músicas inesquecíveis, músicas eternas, né? Nacionais e internacionais. Os artistas frequentavam a Metrópolis, galera da Legião, Biquíni Cavadão, Leone, Herbert Viana. Era uma época muito bacana. Pô, legal, é um momento de efervescência mesmo musical e cultural ali dos anos 80 que você foi trazendo isso dentro da sua bagagem. Você conseguiu então realizar esses sonhos que você tinha de Hipopótamos, a Rádio Cidade? Então, e aí em 86, se eu não me engano, eu fui fazer um intercâmbio em Londres. E, porra, Londres era tudo que eu queria, né, cara? Mal eu estudava, e meu negócio era comprar vinil. Eu voltei com pilhas e pilhas de vinil. E na minha volta de Londres, eu recebo um telefonema do Rodrigo, filho da Suzana Vieira, que era o DJ do Hipopótamo, junto com o Jacaré. E o Rodrigão falou: André, estou indo para São Paulo trabalhar com Iraí Campos, L'Honorable Società, e eu queria que você viesse aqui conversar com o pessoal da casa para ver se você curte a proposta. Eu falei: não quero nem saber quanto que é, amanhã eu estou aí. Que Quando legal. que eu começo, né? Aí teve aquela história de carteira assinada, porque na época o DJ ganhava um salário mínimo de carteira, mas ganhava 20 salários vendendo fita cassete, né? Então era uma coisa que, independente do dinheiro, era um sonho, me interessava muito. E ali, junto daquele momento, eu comecei a fazer equipe de som com outras pessoas mais profissionais, DJs da noite já. Veio faculdade e eu tive que negociar ali uma faculdade com hipopótamos.
pressão dos meus pais, que não admitiam noite naquele momento. Uhum. E tive que sair do Hipopótamos por causa disso, né? A história da minha saída do Ipo é assim, surreal, cara. Uma coisa assim que se hoje em dia eu conto, ninguém acredita, mas a gente tem que voltar no tempo até 80 e pouco, uma época sem internet, sem rede social, sem nada. E eu trabalhava escondido no Ipo. O, o Ricardo Amaral conhecia o marido da minha avó, mas não teve ligação nenhuma. E eu chego para trabalhar, tem uma mesa, era uma terça-feira, era uma mesa enorme, devia ter umas 50 pessoas na reserva. Aí eu pergunto, aniversário, né? É. Aí o tiozinho Matt fala assim, da família Marinho. Eu falei, puta merda. Meu tio era muito amigo de todos os irmãos ali, do Roberto, José, porra, Zé Roberto, enfim. E aí eu falei, quem vai fazer aniversário? Aí, cara, começa a chegar a família, começa a chegar meu tio, minha tia. No dia seguinte ligam pro meu pai, ó, teu filho arrebentou ontem. Porra, teu filho brilhou. Eu falei, aí meu pai veio falar comigo. Eu falei, pai, já tô saindo, era um sonho que eu tinha, consegui uma vaga para fazer férias de não sei quem. Ah, que maravilha, vamos juntos. Vou com sua mãe. Eu falei, tá bom. Aí eu enrolei. Falei, pai, é o seguinte, sábado eu vou trabalhar. E eu consegui uma mesa. Vocês querem ir comigo? Era meu último dia, mas eles não sabiam. Aí um DJ começava mais cedo, ia até 2 da manhã, e o outro assumia de 2 e ia até as 6h30, 7 horas da manhã, dependendo do movimento da casa, né? Serginho Martins começou a tocar e chegou uma hora, a gente tinha um movimento muito grande do restaurante, uma época que os casais saíam juntos, dançavam, jantavam, iam para o cinema, e aí desciam do restaurante, dançavam músicas românticas italianas, francesas, era Frank Sinatra, Tony Bennett, era um momento muito forte da noite, né? E no meio da noite, quando o Metri mandava rodar a mesa, tocava New York, New York, que era o hino da noite na época, né? E aí, quando tocou New York, New York, eu falei, olha, pessoal, agora é o seguinte, eu vou levantar e vou trabalhar. Vocês continuem aí. E dançaram até fechar a noite. Que maravilha! Não sai não. Eu falei, pai, acabei de sair. E aí, meses depois, já com meus parceiros de equipe, de sociedade, a gente abriu uma boate chamada Press na Barra da Tijuca. E de lá a gente, durante um verão, abriu uma em Búzios, que era Stones, na Rua das Pedras. E a pressão foi muito grande para eu me formar e eu deixo a noite para me formar na faculdade. Volto formado para a noite e aí trabalhei em outras boates aqui no Rio e surge o convite da Rádio Cidade. Só um Iniciozinho, parênteses, a tua formação é em qual área? sou designer, Designer? não atuante e pós-graduado em marketing, muito atuante. Entendi. Eu tenho vários projetos de música com marketing, vários projetos de marketing sem música também, enfim. E aí eu recebo o convite para a Rádio Pra Cidade, rádio. né? Uhum. E aí o segundo sonho foi realizado. Entre saídas e voltas da Rádio Cidade, eu fiquei lá, sei lá, uns 3, 4 anos ou mais na Rádio Cidade. Na época que eu era DJ do Mostarda da Lagoa, resumo da ópera e fazia também o Densidade. Junto do Densidade eu ganhei também o Sauce for Dance, que era um programa via satélite na hora do almoço. Então aquela parte toda do início dos anos 90, de Eurodance, de Cici Peniston, House Music bonita, eu peguei aquilo tudo na pista, né? Lancei no rádio muitas das músicas que foram depois testadas na pista do Resumo e do Mostarda. E E você anos e trazia isso de fora também? Como é que não, você fazia a tua curadoria? eu era patrocinado pela DJ Shopping, uma loja de São Paulo, que abriu uma filial na Barra da Tijuca. Depois, ou antes, ou depois, enfim, eu fui patrocinado pela Flash também, que era uma loja em Copacabana, que tinha os singles todos. Então eu chegava lá, eu podia pegar X singles por semana. Sei lá, vou te chutar um número, 20, 30 singles por semana. Eu ouvia tudo, o que eu achava interessante eu levava, lançava na rádio, testava na pista e vou te falar uma lista de músicas que bombaram por causa disso, desse laboratório, né? A curadoria funcionou na época, foi legal. É, isso que eu ia te perguntar. Então o caminho era esse, mas era um teste na pista, no rádio, e aí logo E já aí, estava tomando conta dos uma lugares. vez você trabalhando em rádio, você passa a ser prioridade de lançamentos da gravadora, né? Então, assim, a Sony Music na época tinha um departamento para DJs,
E eu recebia, antes dos DJs, uma amostra da música que eles queriam trabalhar para testar. Isso, CNC Music Factory, Michael Jackson, Lisa Lisa em Cult Jam, é, o que eles lançavam, né? Vinha nova música do Ace of Base num CDR sem nada escrito, e eu tocava, lançava, enfim, era muito bacana, era um momento de música muito forte saindo, e que hoje em dia muita gente toca, né? Sem saber do passado daquela música, enfim. Tinha músicas muito marcantes da época de. Por exemplo, o Mostarda era uma boate com bar. Era mais clara, era parede branca, tinha os bancos baixinhos, era um som ruim, não tinha aquele peso. O resumo da ópera era um clube. Era escuro, pista grande, porra, gravizão na cabeça. Tinha um barco com dançarina na proa do barco. Era uma casa que tinha um som mais pesado. E eu fazia as noites da Elite Models lá, toda quinta-feira. Eu tocava quinta e domingo, né? Porque sexta e sábado eu ficava para eventos, festas particulares. Então eu sempre trabalhei em dias alternativos na noite, quando eu conseguia negociar. Então, por exemplo, um clássico assim do Mostarda. Don't Lose the Magic da Shawn Christopher, uma música linda, classuda, né? Um arranjo Sim, bonito. sim. E lá no resumo já era mais o Plastic Dreams do J.D., aqueles sinos, tan, tan, Entendi. tan, sabe? Era um som pesado diferente. Algumas tocavam nas duas, mas eram estilos totalmente diferentes. E foi importante tocar nas duas casas, né? Legal, claro, que daí você também conseguia ter a sensibilidade desse trabalho de curadoria também para cada É. ambiente, né? E aí, pelo que você tá me contando, esse é o caminho natural que você vai chegando também nas gravadoras. Então, queria que você falasse Sim, sobre esse sim. momento. Quando é que você é convidado para porque não só a Som Livre, claro, teve um trabalho muito importante para tua carreira, mas você não trabalhou apenas na Som Livre, né? Como é que Não. foi essa tua No, chegada? no início dos anos 90 também, junto. Quando eu saio quando eu volto para a Noite Formado, eu vou trabalhar na Trap 571, que era na Dias Ferreira 571 no Leblon, a menor boate que eu trabalhei, tamanho do meu quarto. Mas ali dentro tinham as mulheres mais lindas do Rio de Janeiro. E onde tem gente bonita, tem gente famosa. O que eles fizeram para estourar a boate? Eles distribuíram nas agências cartão de sócio para as meninas. Então o Prince vinha no Brasil, ia para lá e se apaixonava por uma mulher e ia embora. George Michael ia lá quando cantava. Era uma casa assim inacreditável de gente. E ela era tão pequena que as pessoas rodavam várias vezes à noite. E outra coisa era o movimento da porta. Era muito legal ficar na porta da boate. Então eu trabalhei lá. E na época que eu estava trabalhando lá, tinha um cara na noite que eu conhecia que era muito querido, que era um inglês chamado Simon Fuller. Simon foi meu primeiro chefe na Warner Music, né? Hoje ele é empresário dos Tribalistas, da Marisa Monte, ele é empresário do Baiana System. Ele é um cara muito, muito forte, muito, muito querido. Ele fez a rádio Coca-Cola. Enfim, Simon foi meu primeiro chefe de gravadora. Eu trabalhei na Warner, depois eu trabalhei na EMI, depois eu voltei para a Warner, depois eu trabalhei alguns anos na Spotlight Records, com aquela história de dance music, né? DJ Boba, ICMC, W, e a parte nacional toda, Gotcha, Cláudia, Karina, Mr. Jam. Eu trabalhei nessa parte toda de lançamento. E aí eu comecei a fazer festas por uma cliente muito, muito especial para mim, muito querida, de uma família muito especial para mim, que é a Lucinha Araújo, mãe do Cazuza, e casada com o João Araújo, que veio ser meu presidente por 11 anos na Som Livre. Engraçado, a Lucinha, vou chutar aqui, 30 anos ou mais, faz todo ano o aniversário dela comigo. Mês que vem, no fim desse mês de julho, eu faço a festa de 90 anos dela. Que legal, que honra, né? É, uma grande honra. E um belo dia, o João Araújo me ligou. Ele era um cara, que cara querido, cara. Dos mais educados que eu já conhecia. Um lorde, um cara assim, André, de papo muito curto. Gostaria de ter uma conversa com você amanhã na Sulivre. Você poderia estar lá. Ok, muito obrigado. Era assim o papo com o João. Cheguei lá, ele falou, André, a proposta que eu tenho para te fazer é muito simples. Você é um cara que conhece música. O nosso acho que o nome era produtor, né? Sérgio Mota está com AIDS, está com uma dificuldade de saúde. Eu gostaria que você entrasse para desenvolver um trabalho inédito aqui na Som Livre. Falei, com o maior prazer, João. E, cara,
Na semana seguinte, minha primeira filha estava nascendo e eu não pude falar de nada de salário com ele, de horário. Eu falei, João, tô dentro, vambora, o que você precisar. Aí a Som Livre desenvolveu, não sei se você vai lembrar, umas latinhas que tinham umas coletâneas exclusivas dentro. Algumas de dois, algumas de três, algumas de quatro CDs, né? Poxa, Que legal eram, demais, eu lembro disso, sim. que eram vendidas pelo sinal da antena parabólica. Quando você vai para o interior, tem um momento que fica tudo preto, que é o momento que eles chamam de fade, que não tem anúncio. Ali entrava o sinal da somlivre.com. Som Livre Direct, que virou somlivre.com. E aí vendia direto para o consumidor, não tinha loja. Eram cidades de interior que não tinha loja, não tinha comércio de disco, né? E explodiu de vender. O Sérgio acabou afastado por problema de saúde, faleceu, enfim, e eu assumi o lugar dele. E aí eu comecei a fazer também, além da somlivre.com, além das latinhas, trilhas internacionais de novela, coletâneas, e aí começa a minha história na Som Livre, que durou 11 anos. Vamos falar então já especificamente sobre essas coletâneas, né? Como é que. Você lembra da tua primeira coletânea que você pegou pra fazer? Lembro. Na verdade, assim, a Som Livre tinha alguns acordos com gravadoras. Antes de virar Universal, era Polygram, né? Então era Globo, Polygram, um selo. A Sony era Columbia, Globo Columbia, Globo CBS, né? Então, Globo Warner, tinham alguns selos. E essa reunião que eu fui, a primeira que eu fui, eles apresentaram uma ideia de projeto para coletânea. Anos 80. Três CDs com músicas do catálogo da Polygram, da Polydor, né? E foi só juntar e criar comercial, aquela coisa toda e lançar. E acabou que a gente foi lançando coisas, por exemplo, essa aqui é uma coletânea chamada Temas Inesquecíveis. São músicas incidentais, músicas instrumentais de época, que hoje em dia até algumas bombam muito nas redes sociais, no fundo dos videozinhos, né? Então, coisas que você normalmente não acharia numa loja de CD, loja de disco, na verdade, né? Principalmente no interior, reunidas. Então, eram coisas, o perfil era adulto, feminino, acima de 40 anos. E aí veio coisas relacionadas com músicas de novela, artistas antigos, Ray Conniff, e coisas assim que eram totalmente fora do padrão de mais vendidos do mercado, Entendi. né? Entendi. Porém, era o que esse público queria e não tinha. Foram muitas e muitas pesquisas até chegar nesse resultado, né? E acabou que depois veio o site da somlivre.com, que fazia venda exclusiva, fazia venda de outros negócios. Foi um momento que o CD realmente vendia muito. Eu lembro muito bem desse período, a gente comprou muito CD também nessa época. E eu queria que você falasse sobre, também especificamente sobre uma coletânea que é muito querida pelas pessoas, que é a da Malhação. A Malhação Internacional ali, Aqui! principalmente aqui. Aí, ó. Coisa linda. E essa. Cara, Nossa, esse CD aí da Dani Suzuki na capa. Ó, eu não sei, você tem os números de quanto isso vendeu? Porque eu acho que assim, ó, no meu bairro não tinha como ficar sem. Era maluco quem não tinha. mais do que números, eu tenho histórias maravilhosas para te contar. Como é que, primeiro assim, quando eu entrei na Sul Livre, como é que funcionava uma trilha de novela? É muito importante falar sobre isso, porque teve uma mudança muito grande, muito significativa num determinado momento. Quem mandava na Globo era o Boni, né? Teve um determinado momento que a Globo trocou o Boni, afastou o Boni. Ele continuou contratado, recebendo, porém, quem assumiu a parte artística da companhia foi a Marluce Dias, que vinha da Mesbla. E como é que se fazia uma trilha de novela? Você sentava com o autor da novela, você sentava com o diretor de núcleo da novela e com o diretor da novela. Quando eu entrei na Som Livre, o Sérgio Mota costumava pegar uma lista de 14 músicas e mandar para lá, para Globo. Isso é a trilha da novela. Algumas músicas cabiam em personagens, outras não cabiam, e aquilo vendia milhões, porque era mais ou menos um top 20 com outro nome. Além das músicas turbinadas que vinham para o disco, tinha a marca da novela fazendo aquilo bombar todos os dias.
E mais, tinha um negócio chamado rabicho na novela. Quando a novela acabava, algumas vezes tinham cenas dos próximos capítulos, ou o lettering. Subia o nome do diretor, do autor, dos atores, de todo mundo. E aquilo ficava 2 minutos com a música tocando. Já está vendo a trilha internacional de Malhação. E aí, cada dia tocava uma música, ou cada semana tocava uma música. O Rabicho era o maior vendedor de disco da história. E quando a Marluce assumiu, que foi uma época que a Band começou a incomodar, o SBT começou a incomodar, e ela traz Luciano Huck, Serginho Grosman, Ana Maria Braga e tudo mais, mudou o esquema todo. Porque os rabichos sumiram, os programas lá estavam incomodando a Globo, então terminava uma novela, já emendava no Jornal Nacional. Não tinha, Eu lembro não dessa tinha mais a mudança. locução, não tinha mais o rabicho. E ela fez uma coisa muito maior, que foi reunir todos os diretores e autores e falar o seguinte: eu não entendo da parte artística, agora quem manda são vocês. Deu Então liberdade, entendi. eu peguei um rabo de foguete, cara, que tu não tem ideia. Por quê? Qual é o perfil 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, de um autor de novela da Globo? Cara, 80 anos pra cima. Qual é o perfil do diretor de núcleo da Globo da época? Jorginho Fernando, Jaime Monjardim. Cara, 80 anos, 70 e poucos, 80 anos. O que esses caras ouviam? O que eles gostavam de ouvir, o rock and roll. Rolling Stones, Cássia Eller, Caetano Veloso. E o que tinha na trilha nacional da novela? Caetano, Cássia Eller, porra, Djavan. Não, não, era muito difícil ter uma coisa nova. Não Porque eles renovava, começam. entendi. Não, eles não curtiam, não saíam para ouvir coisa nova, não viajavam para ouvir coisa nova. E eles não conseguiam entender uma coisa nova tocando na novela deles. Eles queriam sonorizar a cena que eles idealizaram, gravaram, editaram com músicas que eles amavam. E era muito, você imagina como é que foi difícil aprovar a minha primeira novela. Ninguém me conhecia, eu não tinha uma relação profissional com ninguém. E aí eu vou te contar uma história que ninguém sabe, maravilhosa, cara. Eu entro na Ação Livre e cai na minha mão a novela, né? Beleza. Só que antes de cair na novela, João Araújo me liga num sábado. André, querido, tudo bom? Quero te pedir um favor. Eu estava fora do Rio com a minha família. Beleza. Você poderia passar segunda-feira, 10, 11 horas da manhã na rádio, na TV Globo, para falar com o diretor? Falei, claro, João, claro que eu posso. Tá bom, querido, olha, tá avisado, você chega, fala com a secretária dele e sobe. Fiquei umas 3 horas esperando o cara me receber, né? Era uma minissérie da Malumada chamada A Justiceira. Ele falou assim, André, Daniel Filho, André, seguinte, cara, o que eu recebi de música aqui, nada presta. Eu quero novidade, eu quero você um cara com ideias novas. E, porra, eu tava entrando, meu negócio era resolver. Meu presidente pediu, o diretor da Globo pediu, vamos fazer. Mas dentro de uma grande empresa não é assim que a coisa funciona. Existe um lado político muito maior, cara. E aí rolou um bastidor lá terrível que eu quase fui mandado embora. Entendi. João me ligou, marcou uma reunião, André, Mariozinho Rocha, André amigo, Mariozinho amigo, vocês têm que se entender, quem manda é o Mário, não sei o quê. Cara, eu quase sambei já antes de começar. Porque eu estava chegando, queria resolver, e eu gosto de resolver mesmo, e dentro de uma empresa você tem que fingir que você é bom, você não tem que ser bom. Isso é uma coisa que a gente aprende com o tempo, né? Quando você é bom, você está fazendo alguém bom ser ruim. Isso é muito ruim. E assim a Saquei. gente começa a aprender como é que funcionam os bastidores do negócio, né? E essa, voltando ali para essa coletânea da Malhação, a gente tava falando sobre vendas, né? Olha aí, meu Cara, deixa cara, eu te esse falar uma descaso. coisa, Malhação. Durante muitos anos, quando o Malhação foi lançado, não existia trilha internacional. Só existia trilha nacional. E quem Entendi. aprovava a trilha nacional era o diretor de Malhação, que era o Ricardo Oddston, que hoje manda na Globo. Né? E o Ricardo um dia comentou informalmente comigo: porra, eu acho tudo igual, que é desse rock nacional novo. Então, cara, ele queria ouvir ali os grupos de rock antigos que ele curtia.
e que não tinha nada do perfil da novela. A trilha batia na trave uma atrás da outra. Porque, no máximo, uma coisa muito nova, um Charlie Brown Jr., mas parava por ali, entendeu? É muito difícil, como eu falei, negociar com o diretor de núcleo, com o diretor, com o autor, uma música nova se ele não gosta, se ele não conhece, se ele não quer. Ao mesmo tempo, Malhação era uma novela jovem que, na minha cabeça, tinha a obrigação de apresentar novidades. E uma das maneiras de você revelar um artista, de você estourar uma música, é você tocar numa novela, emoção e música, né? Que é como estouraram as grandes músicas das novelas. Então, o grande desafio foi fazer uma trilha internacional pela primeira vez no momento que Malhação estava caindo. Já tinha saído do ar, voltou, e era um aniversário de Malhação, se eu não me engano. Então me encomendaram a trilha internacional. E antes de ir para a Globo com as sugestões, eu fiz um trabalho de base muito bacana. Minha irmã era estagiária da Sony Music, trabalhava lá, e tinha várias amigas que a gente se encontrava no almoço que trabalhavam lá também. Uma no departamento de rádio, uma no departamento internacional, o outro cuidando de outras funções lá dentro. E eu fiz um pizza meeting com o meu estagiário também. Juntei umas 10 pessoas, pizza, refrigerante para todo mundo, 3 horas ouvindo música. E coisas que eu talvez nem conhecesse direito naquela época saíram na reunião. E aí, quando eu fui para a Globo, eu levei, olha, essa é a visão do público de Malhação, não é a minha visão. Inclusive, a gente tem que falar, são músicas que eu não gosto, mas que essa galera curte. E se eles curtem, por que não a gente testar um Limp Bizkit, um Blink 107, sei lá? Foi quando surgiu essa trilha maravilhosa, cara. Eu me lembro de coisas que surgiram, por exemplo, o Behind Blue Eyes do Limp Bizkit surgiu nessa reunião por causa de uma menina que eu via. O Blink 182 I Miss You foi a mesma coisa, cara. Avril Lavigne já tocava, mas Three Doors Down, uma coisa que eu não conhecia. Porque era uma galera do rock. Quem gosta de rock gosta da banda, do repertório da banda. Então foi muito bacana o que eu tive de informação vindo de um grupo novo. E legal, e essa trilha acabou também abrindo as portas para esses grupos para cá também. Arregaçou, cara. Essa trilha vendeu muito. A gente teve um espaço muito grande de comercial na televisão, que era muito importante para uma trilha, né? Você ter os artistas certos no comercial, sendo vinculado na Globo. Porque às vezes o comercial era bom e não tu passava. Era muita concorrência. Saía uma novela das 8 e saía uma coletânea de pop. A coletânea de pop não tinha mídia. A mídia é a mesma para todos, dividido pela importância e venda do CD, né? Então, essa trilha aqui do Malhação, cara, foi histórica dentro do Malhação, porque foi o momento da volta de Malhação. Novos atores, depois surgiu a banda lá da menina que canta, que eu esqueci da. Enfim, da A, va- cantora. a vagabanda, né? Do A banda da da Malhação, com aquela isso, cantora que era atriz da novela também. E a Major Globo, este ano, isso. maioria, a gente contratou a banda dela, enfim. É muito difícil fazer uma banda dessa vingar sem o marketing que música precisa no rádio. Mas a Globo pediu para contratar e a gente contratou e tentou fazer o trabalho, enfim, o disco foi gravado. Mas essa trilha foi um marco muito importante. Um detalhe importantíssimo nessa trilha é que quando a trilha estava pronta, o Ricardo me chamou e falou: eu preciso de uma música eletrônica. E eu estava começando a montar o Summer nessa época, Summer Electro Hits. Aí eu falei: Ricardo, uma música que eu adoro, cara, e que vai arrebentar na Malhação é Benny Benassi Satisfaction. Quando ele ouviu, ele falou: é essa que eu quero. Me desfalcou muito do lado de lá, mas me Aí resolveu tu um não grande. pôde colocar na Summer, entendi. Não, eu podia botar, mas eu não quis botar, porque eu acho que não cabia, né? Entendi. E, e foi muito importante porque o Ricardo depois cresceu muito na Globo, a gente fez muitas novelas juntas, e ele confiou mais em mim. Tivemos um pega pra capar lá na frente, mas que ele reconheceu depois, me deu os parabéns, enfim. Foram momentos muito delicados ali, a decisão era muito difícil sempre. Pessoas que mandam muito, né, na Globo. Então foi muito A gente tá importante a falando da Rede decisão. Globo também, né, cara? A gente tá Porra, falando da Rede cara, Globo, é uma uma potência. referência nacional.
Padrão né? de qualidade, ainda quando Hoje, tinha talvez um dos hoje maiores padrões de existe uma qualidade. rejeição muito grande, boa parte da população, mas a Globo era uma televisão para a família, era o slogan da Globo. E o Brasil inteiro acordava e já ligava na Globo. Desenho animado, cara, era a referência nacional, ainda é. Então você imagina negociar com os caras que faziam a Globo funcionar, né? André, você já fez o link então do Summer Electro Hits, vamos pra cima dessa coletânea monstruosa. Olha, Tadã! caramba, quanta história, né? Essa primeira mesmo aí Não, deixa eu te contar. real... Não, o Summer Electro Hits é um processo. Assim, quando eu chego na Ação Livre, eu encontro um time que já tinha pelo menos 30 anos de casa. Pessoas mais velhas, com muito tempo de casa e que vendiam pra cacete, cara. A gente tá falando de uma novela lá, 3 milhões de LPs, de CDs, né? Eu chego num momento da Ação Livre que o CD, acho que o Rei do Gado vendeu 3 milhões e meio, uma coisa assim, 15º, 14º salário. Era uma loucura, cara. E a minha primeira sugestão de lançamento, eu quase apanhei dentro da reunião. Que era uma reunião toda segunda, com todos os departamentos participando, diretor comercial, diretor de direitos, presidente, artístico. Cara, e eu pouco falava. Aí, André, o que, que você tem para sugerir? Primeira vez que eu abro a boca, eu falo: olha, eu queria sugerir um disco de padres cantando. Porra, tá maluco? Que garoto é esse que botaram aqui? Pô, eu tinha estudado com o Padre Zeca na escola. E o Padre Marcelo estava arrebentando, né? Antes do lançamento dele por um selo. Aí eu falei assim: alguém liga para a produção do Faustão que eu quero conversar. E eu liguei pro cara e conversei com ele e falei o seguinte: tá tendo esse movimento aqui. Vamos fechar uma parceria? Dezembro esse ano tem 5 domingos. No primeiro vai o Padre Marcelo, no segundo vai o Padre Zeca, no terceiro vão os dois padres juntos, no quarto é o Natal. Vamos fazer? Vamos. Consegui aprovar internamente o projeto, suei, consegui lançar. Era Deus é 20, Deus 10 mais 10, sei lá. E eu sei que no dia da assinatura do contrato, o diretor de São Paulo não foi na reunião e o contrato não foi assinado e o projeto caiu. Quando chega no Natal, o Padre Marcelo vendeu 5 milhões e meio de CDs pela Universal, que contratou ele do selo, né? Aí eu recebo um telefonema quase meia-noite do João Araújo: André querido, amanhã na minha mesa um relatório do padre. Porque quando ele foi para casa, tinha outdoor do padre na cidade inteira. Parece que sabia onde ele morava e de Botafogo até Copacabana e Ipanema, tinha outdoor na praia toda, cara. E ele ficou maluco com aquilo. Ele lembrou que era um relatório. Como que eu vou botar um relatório na mesa dele falando que meu diretor não foi na reunião? Nossa senhora. Que Cara, porrada. era só assim. E aí, minha segunda sugestão, um CD de dance music chamado Summertronic. Na capa desse CD tá o Zé Pedro. O Zé Pedro trabalhou comigo no Resumo da Ópera. Era meu parceiro de cabine. E ele trabalhava no programa da Adriane Galisteu, com um monte de fantasia. Eu lembro dele. Olha, o Zé Pedro ganhou tanto dinheiro com esse disco, eu dei R$ 1 por disco para ele. Que ele comprou um apartamento ao lado dele para guardar fantasia. Cara, a gente tá falando de uma época que o CD vendia 800 mil, cara. Um Ele CD. pegou um apartamento pra Não, servir de depósito, não é possível. o CD de guarda-roupa. Um CD de dance music vendia mais de 600 mil cópias, cara. Pô, legal demais. E aí, nessa época, eu comecei a fazer festas de casamento, tocando essas músicas. E no verão de 2000, verão europeu de 2000, eu fui para Londres. E quando eu chego em Londres, eu fiquei num hotel que tinha a MTV. E a MTV transmitia de Londres os eventos das praias. O som solar, né? Não era o underground da noite, não. Eram as músicas de dia, que tocavam na praia, na piscina, nas festas da praia de vôlei, com jogo de vôlei. E eu ouvia muito a Radio One na rua,
mas não tinha Shazam para pegar nome de música. Então eu cantava a Uhum. música, guardava, ia na loja e cantava e o cara media. Essa música não saiu ainda, essa música é essa aqui. Né? Então eu voltei de Londres com um repertório foda de música dance. Algumas eu consegui autorizar, outras não. Então, por exemplo, aqui, Mojo com Lady Nossa, bom foi, demais. foi a música que eu ouvia no meio da rua. Tinha uma versão do Barry White cantando Let the Music Play, versão 2000, que tocava o dia inteiro, tá aqui. Didi D'Agostino, lá da Itália, I Fly With You. E aí esse disco vendeu muito, 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 muito. Quando o departamento comercial ficou mais simpático com a ideia do disco de dance music, eu sugeri um outro disco de dance que eu não consegui lançar, porque o repertório não foi aprovado. Como que funcionava o repertório, né? Existia um departamento chamado Direitos dentro da Ação Livre. Eu mandava a relação com todas as músicas, identificava os selos lá de fora, o Subliminal ou Positiva, ou o que quer que seja, e eles circulavam entre as gravadoras. Cada Uhum. gravadora identificava o seu fonograma e mandava para o exterior pedindo autorização junto do nome, da campanha de televisão e do repertório do CD. Só que como nada era aprovado, nada vinha aprovado do outro lado também. Né? E aí o verão passou e o disco não saiu. Quando começou a chegar lá em 2003, eu comecei a tocar um monte de músicas muito fortes nas minhas festas de casamento. A maioria era da Building Records. Algumas eram do Iraí Campos lá na Fields, outras eram independentes, outras não tinham lançamento no Brasil. E aí eu fui novamente para Londres, fui fechar repertório. E eu voltei com um repertório incrível, cara, que era o repertório do verão de 2003, que seria o disco da virada de ano. Junto fui de novo em 2004. E aí falei, agora eu vou arrebentar de vender. Cara, era o verão do Deep Dish com Say Hello, era o verão do Bob Sinclair lançando, eram músicas espetaculares. Você sabe quantas músicas eu consegui aprovar? Nenhuma! Não é possível. Eu tenho esse repertório em casa, eu tenho que achar. Mas, sei lá, de 28, 30 fonogramas eu não consegui aprovar nenhuma música. E aí o CD foi cancelado. Mas a gente tinha uma planilha de lançamentos. E o nome do CD ficou lá. Summer Electro Hits. Aí eu falei o seguinte, eu quero uma chance para lançar esse CD. André, tá tudo negado. Eu falei, eu vou dar um jeito. A gente está num momento que se a gente pegar 3, 4 músicas e botar na televisão, a gente vai vender 200 mil cópias. Então vamos embora. Se não tiver mídia, vai vender. Eu falei, garanto 100 mil. E era música, uma música atrás da outra. Na época era muito difícil conseguir as músicas, né? Aí eu montei um disco, tudo negado, né? Aí eu pego o telefone e ligo pro meu amigo Fábio Almeida, o Mister Jam, né? Legal. Fabinho, a situação é essa, cara. 20 músicas negadas, o que, que a gente consegue fazer em 2, 3 semanas? Ué, o que, que você quer fazer? Vambora, eu preciso de uma versão. Aí eu pedi, né? Do White Stripes Dance. Eu Legal, Seven preciso. Nation Army. Aham. Sim, eu preciso de uma versão do Nirvana Dance, por quê? Nessa época, o Fatboy Slim veio ao Brasil 2 vezes e ele trouxe um DJ que tocava com ele, que tocou uma versão de Elite espetacular. Falei, Muito essa bom. versão a gente não vai conseguir, que é um bootleg que ele fez. Porém, a gente pode conseguir uma versão em cima dessa do Smells Like Teen Spirit. Uhum. Ele que cantou. Fabinho É cantou. sério? O Fabinho Sério? cantou? Pô, não Oito, sabia. oito, 8 músicas desse álbum foram produzidas assim. Que legal. A música do Deep Dish, Flashdance, que tinha. Era o He's a Dream, né? Que era aquela cena que cai o balde de água na dançarina, não sei o quê. A gente regravou pra cá. É, entrou como Delicious, acho que é a irmã dele que canta, a Laura, que era vocalista do Mister Jam. Legal, lembro. Tinha o California Dreaming do Royal Gigolos, tinha o Call on Me do Eric Prydz. Então, era uma música eletrônica nova que não existia junta em lugar nenhum, né? Era tinha o Denzel, Pump It Up, tinha o Nightcrawlers, Push the Feeling On 2003, um remix maravilhoso de uma música dos anos 90, que era a versão dub que a gente tocava na pista junto do Finally ali no resumo do estado, no resumo da ópera.
né? Então esse disco foi um disco assim eletrônico para a época muito importante. E o mais legal de tudo isso é que existe uma geração de top DJs que hoje estão tocando em eventos, festivais, cara, em altíssima categoria, altíssimo nível, que começaram a ser DJs por causa do Summer Electro Hits. Tô falando aí do Santi, do Dub Dogs, do Lazy Bear. Cara, de vez em quando eu recebo mensagem assim, eu fico de boca aberta, porque são super produtores brasileiros de uma geração que eu, se ligar, não me atendem. Mas eles me procuraram, né? Então, quando o disco estava pronto para sair, rolou uma mudança muito grande na Ação Livre. O João Araújo foi afastado, presidente, pai do Cazuza, e entrou uma galera nova que não era do mercado fonográfico. E o que ficou decidido na mudança? Que a Ação Livre, uma empresa da Globo, iria alinhar os seus lançamentos com as marcas da Globo, desde que possível. Então, por exemplo, a gente ia lançar um DVD de receitas da Ana Maria Braga, em vez de ser um DVD de receitas. A gente recolheu 100 mil cópias desse CD, quebrou tudo, trocamos o material gráfico para incluir TVZ, canal de música do Multishow, e aí eu saí na porrada com a Building Records, uma porrada de verdade. Porque eu falei, só lança esse disco com Kenny Phillips, que é a abertura do Caldeirão do Hulk. Não vou te dar porque só eu tenho, e é o meu disco novo com a Jovem Pan. Falei, meu irmão, não, é estratégia de marketing, né? Eu quero o royalty dobrado, e eu quero o espaço no comercial da televisão. Eu falei, te dou o comercial da televisão, te dou metade do royalty que você quer, e se não tiver essa faixa, aí você briga. Os outros lançamentos estão cancelados e a porrada comeu. Tem uns 3 meses fui almoçar com o Alan, que era presidente da Build, e a gente ria desse episódio, cara. Porque a gente não se falou desde então, né? Ele falou, porra, você é muito malvado. Eu falei, Alan, você nunca ganhou tanto dinheiro, cara, com esse disco. Isso aqui passou de 600 mil cópias, cara. Eu participei de 3, tá? 1, 2 e a 3, que é mixada. A primeira é sempre mais especial, né? Assim, se você perguntar qual aqui eu mais gosto, é a terceira. Era uma fase mais eletro. Porque, assim, o clima do Summer Electro Hits foi todo idealizado para essas festas diurnas que eu via na MTV de Londres. Porque eram músicas gostosas de ouvir, que eu conseguia tocar numa festa, que eu conseguia tocar numa noite, que eu conseguia tocar no rádio. Esse era o som do rádio. Eu vou te contar uma história depois importantíssima do início dos anos 90 para você entender por que o Eurodance estourou tanto no Brasil. E isso aqui tudo é segmento, né? É uma coisa que vem substituindo lá o DJ Royce, a Erika, aquela coisa W, é uma segunda etapa desse processo todo. Uma das coisas muito legais do Summer Electro Hits, que o Alan me falou nesse almoço, é que aqui você tem músicas de vários países. Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra. Então, a sonoridade, apesar de ser parecida, não é igual. Faz todo sentido, né? Antigamente, uma coletânea de dance music era muito próxima, as coisas da Alemanha, da Europa, da Inglaterra. O Summer 1 é o meu especial e Kenny Phillips é a música mais especial por tudo que aconteceu para ela estar no disco. Quando eu quebrei 100 mil cópias que estavam produzidas, eu quase apanhei na reunião de novo. Porra, André, você é completamente louco. Você sabe quanto custa quebrar 100 mil cópias produzidas? Mais o material, eu ainda falei assim, mais o material gráfico, né? Porra, você é maluco, inconsequente. Eu falei, bota 200 mil, se não vender, pode me mandar embora. Porque a gente acompanha os números, né? Eu tinha uma planilha semanal de quanto cada disco vendia. O que valia ali era o movimento mensal, na hora que compravam as grandes vendas para os magazines, né? Então eu sabia muito bem como é que estava a novela, como é que estava a Malhação, como é que estava a pré-venda do Summer. Estava muito quente. E os representantes comerciais me ligavam. Guri, tu arrebentou nesse, vamos vender 500 mil. Novela era assim, teu primeiro milhão saiu, o disco tinha 50 mil cópias vendidas. Falei, como assim 1 milhão?
É o disco do momento. Eram muitos vendedores de muitos estados me ligando, né? Eu falava com todo mundo, eu fazia questão de estar muito próximo, pedir a sugestão às vezes. Porque se você tem a equipe de venda na mão, eu era do artístico, né? Eu não posso ir contra a equipe de venda. Para você entender, a Som Livre era uma gravadora muito popular. A melhor definição para Som Livre veio do João Araújo. Ele falava assim: André, quando você fizer uma trilha de novela internacional, esquece a letra, vai no seu coração. A mãe do Romário tem que curtir a música e o lenhador lá do Amazonas, que está na floresta, tem que se emocionar. E aí você entende, é muito popular, né? Terra Samba, grupos de axé, tudo vendia 2 milhões, 2 milhões, 3 milhões. Aí você chega com um disco de dance music segmentado, sem previsão de mídia no lançamento. A mídia do Summer Electro Hits foi dentro do TVZ, não foi na Globo. O 2 é maravilhoso e tem muita história bacana. Só que o 3, ele dá uma virada e fica mais eletro. E é um disco que eu mixei, tem um carinho muito grande. O 2, cara, tem uma história maravilhosa por trás dele, né? Vem a novela América. E a novela América, essa história eu só vou contar quando eu lançar meu livro, se eu lançar um dia. A novela foi toda colocada no saco de lixo e recomeçaram a novela. Os índices de audiência dela estavam abaixo da média. E a Globo fazia uma mesa de estudo no início das novelas para entender, e nada da novela foi aprovado. Exemplo, a novela começava com uma música de abertura do Milton Nascimento, pesada, densa, para baixo, né? Acabava o Jornal Nacional, que tem notícias pesadas, vinha aquela coisa pesada. Um dos atores da novela era um cowboy americano, que a gente teve que colocar na novela, pedido carinhoso dela. Então ele também cantava. Esse cara sumiu da novela e ninguém nunca perguntou cadê ele. A trilha incidental da novela são pequenos detalhes, né? A trilha incidental, aquelas músicas que tocam nas cenas, eram produzidas pelo Marcos Viana. Tudo foi colocado num saco de lixo e foi regravado por um produtor da Globo. Foi tudo assim, virando noite, porque tinha muita coisa gravada que não pôde ser aproveitada. Então, vamos gravar novamente. A Paula Fernandes, que hoje é uma cantora consagrada, ela cantava nos rodeios lá, músicas internacionais. Ninguém lembra. E aí, cara, me ligam do núcleo da novela e falam assim: André, quando é novela de madrugada é pica. André, querido, precisamos de uma música para a festa da Necita, que tá vindo, uma festa surpresa. Era a personagem da Juliana Knutz, né? Beleza, quanto tempo eu tenho? 24 horas. Porra, para você tocar uma música numa cena de novela, você tem que ter autorização do mundo inteiro. Da editora e do fonograma, porque a novela é vendida para fora. Se eles quiserem trocar a música, eles trocam. Mas se eles quiserem manter, eles mantêm. Mais uma vez, fala Fabinho! E eu acho que foi na semana do casamento dele, cara. Fabinho, eu preciso de uma música para a festa surpresa, dance. Qual o prazo que eu tenho? Eu falei 24 horas. Mas tem que ser um pouco menos, porque eu tenho que mandar o CD na casa do Marizinho Rocha para ele levar para o núcleo para aprovar. Era um processo, né? Então o Fabinho estava em São Paulo, queimava o CD, mandava para cá, o Ian estava no Leblon, mandava o motoboy vinha para mim, eu aprovava, mandava para o Projac e a gente conseguiu. E aí acabou saindo Can't Get Over do Cassino. Foi assim que surgiu o Can't Get Over do Cassino. Aí, como é que surgiu a base da música? Meu irmão, escolhe uma música do Summer Electro Hits e faz igual. É para tocar uma vez, cara. Em vários países a música vai ser substituída. E ele fez um cover de Magic Box If You. É um cover do Magic Box. Se você botar as duas juntas, é a mesma base. Né? Quem cantou? O Fábio cantou. Porque a voz demo dele virou a voz da música, não deu tempo de mudar. E quem estava no estúdio quando ele fez a música? O Fer, que era o presidente do fã-clube do Mr. Jam. Um olha para o outro, você vai ser o cara do videoclipe. E aí aquele cara de óculos, com a franja, não sei o quê, é o Fer, cara. Então, assim,
O Cassino não era para fazer sucesso, mas foi a música certa, no momento certo, na hora certa, na cena certa. O que aconteceu? Eu tive que lançar uma versão internacional da novela América com o Cassino, porque a música estourou na novela. Aí um DJ do Rio, Robson Vidal, ouve a música e toca na rádio no programa dele. Porra, existia um marketing poderosíssimo para os DJs, que era um CD bootleg vendido numa loja em Copacabana. Eu consegui botar a faixa como primeira do CD. É um CD duplo. Todos os DJs passaram a ter a música. E aí todo mundo saiu tocando. Esquece a internet, na outra época, né? A coisa era meio que discada, telefone lento. E aí, cara, a música estourou de uma maneira impressionante. Não tinha planos de lançar o Summer Electro Hits Volume 2, mas lancei, porque não tinha onde botar a música num CD de dance. A bola veio quicando ali pra mim, chegou o final de ano, galera, Summer 2, o diretor comercial deu uma cambalhota de costas, 300 mil, porque virou uma marca, né? E aí teve uma campanha na Globo, aí teve o Crazy Frog, aí teve o Infected Mushroom I Wish, que era um som totalmente diferente, um Psytrance, e aí, cara, explodiu o Summer Electro Hits, e todo ano passou a ter o Summer Electro Hits. Mas a verdadeira história do Cassino é essa. E aí, o Cassino teve Shake It numa segunda novela, e aí teve um monte de planejamentos e um monte de coisas posteriores que não vale a pena falar. A partir da terceira, eu saio da companhia. Mudou o presidente, o João Araújo saiu, entrou uma galera nova e o time todo foi trocado. Todo mundo saiu. Basicamente, todo mundo que tinha muitos anos de casa não servia, porque o mercado mudou, o CD parou de vender bruscamente e eles falavam que a gente tinha que ter ideias novas e sei lá, cara. É confiança da equipe, né? O time. E aí, minha equipe que trabalhava comigo, o Summer era montado com muitas participações, um network muito forte. Eu consultava muitos DJs de São Paulo, muitos DJs do Rio, e minha equipe conhecia eles, passou a conhecer. Então eles seguiram o caminho, pelo 4, 5, 6, aí depois eu perdi a referência, não sei como é que eles faziam. Porque no início do Summer Electro Hits, eram músicas de artistas de pista, não eram nomes de artistas de rádio. E aí depois passou a ter David Guetta, Calvin Harris, e não sei o que, mudou o perfil do Summer Electro Hits. Mas continua sendo um CD muito forte. Deixa eu falar uma coisa, eu não posso falar muito do assunto, tá? Em outro momento você vai saber o porquê. Mas eu tenho feito muitas festas a convite do Dub Dogs, a festa Nostalgia, que é uma festa focada no som dos anos 2000. Cara, é uma festa inacreditavelmente foda. Se você nunca foi, vá. A energia do Dub Dogs tocando esse som é uma coisa inacreditável. Não é só a música, são os efeitos, os personagens, o clima da galera, a vibe. E você vê muita gente nova lá dentro. Você vê gente de todas as idades, mas eu diria que por causa do trabalho eletrônico do Dub Dogs, mais de 50% da galera é nova. A outra coisa, eu fiz um vídeo hoje, postei hoje, falando da festa do Summer Electro Hits. Não faço mais festa do Summer Electro Hits, por quê? Cara, a festa do Summer Electro Hits virou uma coisa... Domínio público commodity, virou arroz. Qualquer lugar tem festa do Summer Electro Hits. Essa semana me ligou o cara que está organizando o Summer Electro Run, uma corrida que vai acontecer domingo em São Paulo. Me ligou um cara para fazer uma pool party do Summer Electro Hits. Me ligou, existe o trio elétrico do Summer Electro Hits. Existe um bloco chamado Summer Electro Bloco, que batuca e metaleira tocando as músicas do Summer Electro Hits. Tem loja que tem linha de camiseta. Então, cara, você perde o controle da qualidade. No Rio, fizeram uma festa misturando Summer Electro Hits com Furacão 2000. O que é isso? Porra. E aí, cara, uma coisa que me chama muita atenção é DJs que não eram DJs na época, tocando músicas que não tocaram na época. Virou um produto sem verdade, sem identidade. Summer Electro Hits virou qualquer nota. E eu não posso estar vinculado a isso, entendeu? Infelizmente, cara, virou uma coisa que você tem 4, 5 festas Summer Electro Hits em São Paulo.
2 no Rio, interior de São Paulo, uma porrada. E os DJs de música eletrônica, que nem eram nascidos de repente, falaram: eu adoro Summer Electro Hits e vou tocar, mas não sabem o que estão tocando, cara. É muito difícil você explicar, de repente, que Call On Me do Eric Prydz era foda na pista, que In The Dark do Tiesto foi um hino na pista, que I Don't Know Why da Moon, na época, era um negócio assustador, igual um Bob Sinclair. Eles conhecem do Calvin Harris, do Guetta pra cá, 2010 pra cá, eles devem conhecer, né? Mas o que está acontecendo hoje é uma popularização da marca Summer Electro Hits, que as pessoas falam assim: hoje eu vou dançar Summer Electro Hits. O que é isso? O que é Summer Electro Hits? Mas eu fico muito feliz e honrado com o que aconteceu depois de tantos anos, né? É o grande sucesso, é o grande sucesso. O negócio ficou tão grande que explodiu, cara. Opa, também quero pegar carona nesse negócio aí. E aí vambora, entra todo mundo na barca, na cauda do cometa. Papo bom não tem hora, vai saindo. Continuo te seguindo sempre. Abração.